Gravar, ok. Então, vamos lá. Ok, Lu. Tá, deixa eu só diminuir aqui o... Uhum. Primeiro vamos fazer a prece inicial. Uhum. Né? Isso. Sou eu, né? Eu começo, Isso, né? Então, isso. Então vamos lá, gente. Vamos nos conectando com a espiritualidade maior, sentindo a presença de Deus e Jesus aqui próximo de nós, nos protegendo, nos abençoando, nos iluminando, agradecendo pela oportunidade bendita de estarmos mais uma vez aqui, reunidos em seu nome, para que a gente consiga, através desse nosso encontro, aprender um pouquinho, entender um pouquinho de toda a passagem de Jesus aqui, de todos os ensinamentos que ele nos trouxe, para que a gente possa evoluir, aprender e nos tornar pessoas melhores. Vamos pedir também muita proteção para todos aqueles familiares nossos, para todos os nossos amigos que por algum problema estão passando por alguma dificuldade, ou fisicamente ou espiritualmente, e para que a nossa casa seja iluminada e protegida por todos os espíritos superiores, retirando todos os miasmas. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos lá. A harmonização de hoje é palavras de vida eterna, fé e obras. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Imaginemos o mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando, sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos, mas por fora, o trabalho esquecido, campos ao desamparo. Enxadas ao abandono, lareiras em cinza, de que teria valido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias desse modo em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. É por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos postos divinos quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Então, a reflexão dessa harmonização é que não adianta, na verdade, só ficar orando, rezando, pedindo, se a gente não trabalha. Então, qual é o trabalho que a gente tem que fazer? Primeiro, é a nossa transformação. A gente está com alguma dificuldade, nós temos que nos transformar pedindo proteção, na verdade. Mas a transformação só vai se efetivar se a gente conseguir fazer esse trabalho.
E outra coisa, a gente também veio aqui não só para evoluir, mas também para a gente servir, que foi o que Jesus fez. Jesus veio, ele já tinha passado por toda a cadeia evolutiva. Então, ele é um espírito crístico. O que é um espírito crístico? É um espírito que já passou por todos os processos evolutivos, do átomo ao arcanjo. Então, mas ele voltou para nos servir de exemplo. Então, qual foi o exemplo? Ele ficou só falando, só rezando? Não, ele foi exemplificando, ele foi trabalhando com a caridade, ensinando o amor ao próximo, fazendo realmente o trabalho. Então, é isso que nós temos que ver o exemplo. Então, ele desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável. Então, qual é a lei do amor? É amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que primeiro me entender, me respeitar, me modificar para poder aceitar o outro. E se eu fizer isso, que já é uma grande tarefa, eu já estou trilhando o caminho que Jesus veio nos exemplificar. Tá? Vou interromper o compartilhamento. Se alguém quiser complementar com alguma coisa, fiquem à vontade. Se não, amiga. Não? Ninguém quer falar nada? Então... vamos só dar um recado para elas, né? Aproveitem, enquanto eu e a Luzia, a gente também faz a harmonização, fazemos as preces, mas é uma coisa para vocês começarem a pensar que a partir do momento que vocês vão evoluindo a nível de estudo, principalmente dentro do GEMB, a exigência, vamos dizer assim, né? Não é cobrança, mas vocês mesmos vão começar a sentir a vontade de participar de um outro jeito durante esses encontros onde a gente se reúne para adquirir conhecimentos. A coisa assim da oração, da harmonização, né? E a partir do momento que se vocês começarem a fazer isso, vocês vão se sentindo mais fortalecidos e mais preparados. Exatamente. Dentro da doutrina, né? Não tem receio nenhum. Porque não, o que eu não fiz? Tenho medo. Eu peguei a harmonização, li e fiz uma reflexão simples em cima. Não tem nada assim muito rebuscado. É que como a gente vai estudando, a gente tem um pouco mais, pega um conteúdo aqui, um conteúdo ali. Mas é uma coisa muito simples também. Não é nada, ninguém vai exigir que vocês sejam autodidatas na disciplina espiritual. Né? A gente quer, na verdade, que vocês coloquem a própria experiência de vida de vocês dentro dessas harmonizações, das atividades. E, às vezes, você lê, faz uma simples reflexão e tá bom. Né? Porque, na verdade, nas aulas do próximo ano, a pessoa vai ser designada para fazer a prece inicial e a harmonização. Quando ela faz a harmonização, todos os outros têm que dar fazer uma participação também, porque todos têm que ter lido e feito um estudo daquela harmonização. Então, fica dividido, na verdade, da pessoa que vai ser designada a fazer a leitura e dos outros da sala para poder participar. Mas é uma coisa muito... Né? Eu tenho vergonha. Então, você conversa em particular com a professora, faz alguma coisa escrita e vai se soltando, à medida que você vai tendo mais afinidade com as pessoas do grupo, né? Eu acho que aqui ninguém mais tem vergonha de ninguém, né? Tá todo mundo acho que não. Né? Todo mundo acaba se sentindo à vontade, porque sabe que todo mundo está na mesma... no mesmo intuito de aprender. Já está todo mundo sem vergonha. Exatamente. Já está todo mundo sem vergonha. Sem vergonha. Sem vergonha. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Podemos começar, continuar, aliás? Ô Luzia, você falou que foi uma simples reflexão, né? Mas eu achei que de toda a harmonização que você fez, de todos esses encontros, essa harmonização foi a mais verdadeira, assim, que continha mais verdade, mais uma definição mais próxima do que é você praticar mesmo a religião que a gente está aprendendo, que é do amor ao próximo, que é da ajuda e daquela prática inócua,
que só se fala, só se reza, porque é quase em benefício próprio. Eu achei muito profunda essa sua harmonização. A minha não, foi do Emmanuel. Eu só li. E é assim também, né, Neuza? O tema da nossa aula hoje tem tudo a ver, né? Então, a gente se conecta com todo esse estudo que a gente fez, e esse tema faz com que a gente se aprofunde e sinta ele, né? Porque tudo isso que a Lu falou, ela não falou da boca para fora, ela sentiu isso, porque nós vamos falar disso, nós vamos falar de fé e de caridade. Então, que é coisa mais profunda que fé e caridade, né? Então, é o nosso sentir, né? Então, por isso que você percebeu, teve esse sentimento com essa harmonização, essa reflexão que a Lu fez hoje, né? Porque é o sentir. E é isso, é bom todo mundo perceber que é assim mesmo que funciona, porque a gente sente, né? A gente sente, a gente não só lê, a gente pesquisa, olha lá e vê o significado daquilo. Não, a gente sente aquilo. Por isso que se sente como verdadeiro, entendeu? Porque sente. Eu nem gosto muito da palavra caridade, nem de assistencialismo, dessas coisas todas que hoje em dia já está até um pouco batido. O que eu acho interessante, e foi assim que eu entendi essa harmonização, é que você está nesse mundo, você não está aqui de graça, né? Você tem que participar de alguma maneira, começar de dentro da tua casa para tudo mais. E nos países adiantados, nas sociedades mais evoluídas, é mais ou menos isso. Eu só posso entender a igreja, qualquer igreja, enquanto ela for participativa em melhorar a sociedade, em dar a contribuição desse mundo para esse mundo. Fora isso, eu acho que a gente passa aqui de bobeira. Não é isso? Você começa aprendendo a ser útil, a participar dentro da sua casa, com seus pais, depois com seu marido, com seus filhos, no seu trabalho, e você vai expandindo para a sociedade. E vamos chegar naquilo que a gente já falou aqui também, que é do político, da obrigação, do professor em sala de aula. Enfim, você vai... Hoje em dia, pelo amor de Deus, a turma da saúde, que está lá na linha de frente, não é a caridade, é a participação, é a coisa de fazer o mundo melhor, de ajudar o teu próximo. Eu não sei, eu ainda tenho um longo caminho, se eu tiver tempo, e Deus permitir, né? Para eu conseguir trilhar por esse caminho. Mas eu vejo o mundo dessa maneira e me identifiquei com a harmonização, porque embora eu não seja espírita, e aliás não tenho religião nenhuma, é assim que eu vejo o mundo. Eu admiro muito aquelas pessoas que saem da sua casa, viajam para ir atrás de coisas importantes a fazer, colaboração e tudo. Você imagina, para um cientista descobrir um remédio, alguma coisa, quanto da vida dele, quanta festinha ele deixou de ir, quantas horas ele ficou longe da família dele. E tudo isso, tá certo, ele vai ganhar dinheiro, possivelmente, mas em benefício de uma coisa que vai ficar perpetuamente na nossa sociedade para combater uma doença que causa dor, que causa desgraça. Porque quando você perde um ente querido, às vezes você destrói uma família, né? Eu acho que eu vejo o mundo dessa maneira. E então, fiquei muito feliz de ouvir a Luzia fazendo essa... Não me parece tão inócua. Eu fiquei contente. Tá bom, Neuza. Então, vamos lá, então, começar com a nossa aula, que tem tudo a ver, né, com o que a Lu trouxe para nós no tema da nossa harmonização. Então, deixa eu compartilhar aqui. Já coloca lá o maisinho. Peraí. Espera aí, Lu, tá lá. Beleza. Beleza? Então, vamos lá. É só ampliar a imagem. Aqui. Tá. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar, fora da caridade não há salvação, a fé transporta montanhas,
Tudo isso do Evangelho no capítulo 15 e no capítulo 19. Fora da caridade não há salvação. Eu vou começar contando uma passagem de Jesus, né, dentro do Evangelho. Então se levantou um doutor da lei e lhe disse para tentá-lo: Mestre, que é preciso eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? O que leste nela? Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu espírito e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Mas esse homem, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é meu próximo? E Jesus, retomando a palavra, lhe disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 te parece que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O doutor lhe respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Vai, pois, e faze o mesmo. Essa é a parábola do bom samaritano, que está está em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. E nós, hoje, será que a gente agiria do mesmo jeito, tomaria a mesma atitude do samaritano? Kardec nos diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E aí, gente? Qual seria a nossa atitude hoje? Eu chamaria a polícia. É uma alternativa. É uma alternativa. É um auxílio. Estaria fazendo uma ação, né, para poder ajudar. Isso. Mais alguém? Ninguém nunca passou por esse tipo de experiência, né? De achar alguém ferido, alguém necessitando, né? Não? Hoje em dia é perigoso você se meter na briga dos outros, né? Mas eu acho que você pode chamar alguém que possa se meter lá sem ser prejudicado. Né? Já aconteceu na minha rua, né? Na rua que eu morava antigamente, que morava um casal com filho, e aí o menino começou a chorar, a gritar, a sair pra rua desesperado, porque falou que o pai estava batendo na mãe. Então, acho que todos os vizinhos saíram, né? E a atitude principal foi chamar a polícia. Isso. E aí algumas pessoas entraram dentro da casa para ver como que tá, para apartar, né? Mas foi tudo muito no desespero, foi muito sem pensar, né? Eu acho que cada um tem um tipo de reação.
no momento, né? Não dá para como prever, né? Uhum. Às vezes você fala, eu faria de tal forma, mas quando chega na situação, você fica ou sem ação ou toma uma ação sem pensar. Eu tenho uma experiência com uma amiga que uma noite a gente estava voltando da faculdade e encontramos uma pessoa atropelada. Sem pensar, a gente pegou a pessoa, colocamos no carro e levamos para o hospital. Nesse hospital, eu tenho um tio que por acaso era médico e estava lá no plantão, e foi ele que me ajudou, porque senão eu e ela estaríamos encrencadas até provarmos que não foi nós que atropelamos a pessoa. Mas, por um outro lado, nós salvamos a vida dele, entendeu? Então, às vezes, é isso que a Simone falou, às vezes a gente tem algumas atitudes que talvez depois a gente se arrependa, mas eu acho que é assim, pensar naquilo, não no arrependimento, mas na ação que cometeu do auxílio, né? Na atitude que teve para auxiliar aquele que estava necessitado. Teve alguma consequência depois? Dá para ser consertado? Então vamos consertar. Mas a ação que a gente tem que evidenciar foi o auxílio, né? Para alguém que naquele momento estava sozinho e realmente necessitado de uma ajuda. Né? Meu avô sempre dizia a seguinte frase, né? Que a gente tem que fazer o bem sem olhar quem, né? Uhum. Então, independente de... Acho que a gente vive numa sociedade que a gente tem medo de fazer, né? Sim. Mas acho que a gente tem que sempre tentar, no mínimo, se pôr no lugar da pessoa, né? Uhum. Isso mesmo, Simone. Isso mesmo. Eu já até me deparei, Helena, mas foi na minha função mesmo. Já várias vezes, mas na minha função que eu exerço que a gente realmente se depara com isso. Mas fora isso, se caso eu estivesse sozinha, paisana, eu também chamaria o 90 naquele momento para poder estar apoiando, porque dependendo se você se apresenta como policial, aí que vem todo mundo para cima da gente, né? Sim, mas eu acho que cada um consegue dar o auxílio para aquele momento e aquele que está recebendo vai receber o auxílio necessário, né? Tendo essa atitude de ligar para o 90, ter a atitude de chamar um bombeiro, enfim, né? Isso com certeza vai estar auxiliando, a pessoa vai receber aquilo que ela está precisando naquele momento, né? Ok? Sim, com certeza. Então, vamos continuar aqui. Só o fato de você estar próximo da pessoa também, né? Você está ali do lado, esperando, né? O auxílio, né? Então, você já está ajudando, né? Uhum. Isso. Então, vamos lá. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e humildade. A gente já viu isso lá nos nossos primeiros encontros no ensinamento de Jesus, né? A caridade, a humildade. E que são virtudes contrárias ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. E que nos seus ensinamentos são essas virtudes que nos levam ao caminho da felicidade eterna. Eu acho que, no mínimo, essa sabedoria a gente já tem que estar cravada dentro de nós, né? Que é isso que vai nos levar para a felicidade eterna, deixando o nosso egoísmo, o nosso orgulho de lado, ser caridoso, humilde, ser amoroso para conosco e para com o nosso próximo. E o maior mandamento, né, que Jesus nos trouxe. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Eis o segundo e semelhante ao primeiro. E toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então, nesses dois únicos mandamentos, toda a lei divina, toda a lei da natureza, enfim, se baseia na questão do amor a Deus e o amor ao nosso próximo. Isso está lá em Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40. Lá na questão 886,
sobre as leis morais do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Como é que era a caridade para Jesus, né? Aí eles responderam: a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Se resume sempre nisso: o bem, o não julgar e o perdoar. Se a gente conseguir fazer isso, a gente está já dando um grande passo e estamos realizando a caridade no verdadeiro sentido dessa palavra. De que formas a gente pode fazer caridade, né? Por pensamento. A gente já falou também sobre o pensamento, o que nós pensamos, como pensamos, enfim, o que vibramos, né? E a caridade a gente faz por pensamento, desejando bênçãos de Deus ao nosso próximo, aos nossos inimigos também. Lembram daquele amai vossos inimigos, né? E pensar no bem e coisas positivas da vida, não ser uma pessoa negativa, tipo aquela pessoa, você está andando com alguém na rua, tem uma árvore super florida, carregada de flores, você fala, ai, que linda, a outra olha para baixo e fala, mas olha, quanta sujeira, né, que essa árvore faz, né? Não, olhe para as coisas belas, traz isso, né? Pense positivamente. E também por palavras, né? Para consolar, dar esperança, palavras de carinho, de afeto, né? E agora o principal, né? Silenciar quando não pode ajudar, né? Às vezes o silêncio é a melhor resposta, é a melhor forma de auxílio que a gente pode dar para a gente e para o próximo. Einstein, acho que falou, né? Penso 99 vezes e não me vem a resposta. Silencio e a resposta me vem. Né? Então, o silêncio também é uma forma da gente estar contribuindo conosco e para com o nosso próximo. É uma forma de caridade. Por ações, né? Como a gente já comentou, né? Começamos a falar, né? Aqui eu estou evidenciando ofertar uma esmola quando não puder ajudar melhor. Eu não consigo fazer nada, posso dar uma esmola? Sim, mas de que forma eu estou dando essa esmola? Me sentindo superior, me sentindo envaidecido, né? Como é que essa pessoa vai se sentir recebendo isso, né? Ela está tão necessitada naquele momento, ou de um alimento, né? E aí eu vou lá, olha, e oferto essa minha esmola com esse tipo de atitude, com esse tipo de sentimento, né? Que tipo de ação é essa, né? É uma caridade? E aí que a gente já falou, né? Não me lembro agora quem falou, acho que foi a Neuza, né? Dentro de casa, né? Porque há pessoas que são um poço de ternura fora de casa. É uma bondade pessoa, é afetuosa, é positiva, mas e dentro são verdadeiros tiranos ou tiranas, né? E Deus nos fala, né? O lar é um instituto sagrado, é o primeiro posto de trabalho que Ele confiou para nós. Né? É onde a gente tem que trabalhar, é onde a gente aprende, né? E é onde a gente, às vezes, tem mais dificuldade para realizar esses trabalhos, para ter esses tipos de ações de caridade, de amor. A caridade é um conjunto de valores morais e intelectuais que permite sermos dono do próprio destino pelo reflexo de nossas ações. Essa é uma mensagem de Emmanuel para nós, né? E que todos os nossos valores morais, todo o nosso aprendizado é que nos permite criar os nossos caminhos, né? E que isso tudo se reflete, vai se refletir nas nossas ações, né? Diante da nossa vida. E a caridade segundo Paulo, né? Aqui a gente está falando segundo São Paulo, porque no Evangelho, no capítulo 15, está lá como caridade segundo São Paulo, mas trata-se do apóstolo Paulo.
ele enfatiza que permanecem hoje 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade. Isso consta da primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 a 7 e no versículo 13. Então, vamos ver o que Paulo nos traz. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. O que ele está nos dizendo aqui, né? Se eu tenho todo um conhecimento, como que eu uso, como que eu falo, como que eu prego esse conhecimento, né? Como a gente falou, né, enfatizamos a harmonização da luz, né? É com a verdade, é com o sentimento ou é só da boca para fora? E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria, né? E aí? Né? Eu tenho o dom da profecia, eu tenho a sabedoria, né? Mas e aí? Como é que eu uso isso, né? Eu tenho a fé, mas como que eu uso isso? Né? Ajudo ao meu próximo, ajudo a mim mesmo, né? Quais são minhas atitudes? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria, né? Aquilo que a gente falou, né? Eu dou aos pobres, mas com que tipo de atitude eu faço essa doação, né? Com superioridade, com atitudes de orgulho, de soberba. E a caridade, ela é paciente, é benigna, ela não é invejosa, não trata com leviandade, como eu já falei, não se ensoberbece, né? Ela usa da paciência, é uma coisa de bondade, ela é o bem. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não regozija com a injustiça, mas com a verdade, né? Ela não se irrita quando vê alguma coisa que vá contra aquilo que ela pensa, né? Porque se ela fizer isso, ela está se desviando todo do ensinamento que Jesus nos trouxe, né? Que é acreditar, saber qual é a verdade, né? E seguir por esse caminho. Nós estamos aprendendo e conhecendo essa verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Cada um ao seu tempo. Espera, ela não vem assim, como a gente já falou, né? Não existe uma varinha de condão, não existe milagre, não existe uma magia que faz com que a gente se transforme hoje, nesse minuto, nesse segundo, numa pessoa caridosa. Mas vamos aprendendo, né? Vamos esperando, né? Vamos caminhando, né? O nosso tempo para isso vai chegar. Como? Exercitando, aprendendo, observando. Mostra não apenas na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo, né? Quais são as qualidades, minhas qualidades, o que eu sinto, né? Qual é o meu melhor sentimento, né? Então é isso que eu vou mostrar, meu melhor sentimento, a minha bondade, que essas são as minhas qualidades do coração. É isso que Paulo está nos dizendo sobre a caridade. E que a caridade, ela está contida no destino dos homens, tanto na terra quanto no céu, né? Principalmente no céu. Jesus já nos disse, né? Há muitas moradas na casa do Senhor, né?
Deus nos oferece muitas moradas, né? E qual for a minha morada, se eu seguir os ensinamentos de Jesus, né? Esse é o meu destino, né? E no céu ela vai brilhar muito, como uma auréola santa na fronte dos eleitos, né? Se nós formos os eleitos, se nós estamos seguindo os ensinamentos e formos os escolhidos, né? Brilharemos no céu com essa auréola santa na fronte. E o Espiritismo dá a caridade como regra, pois é o reflexo do mais puro cristianismo, né? Por isso que é tão enfatizado dentro do Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Há pessoas que desejam saber só por saber, isto é curiosidade. Outras para alcançarem fama, isto é vaidade. Outras para enriquecerem com sua ciência, isso é negócio torpe. Outras para serem edificadas, e isso é prudência. Outras para edificarem os outros, e isso é caridade. Isso quem está nos dizendo é Santo Agostinho. Santo Agostinho, que está lá no Evangelho, no encerramento do capítulo 15, fora da caridade não há salvação, né? Então, se eu me edifico com todas essas observações que Santo Agostinho está nos mostrando, né? Eu me edificando, eu consigo edificar o outro. E isso é uma caridade, é um sentimento. Ô Lu, você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Ah, tá, eu vou passar um vídeo agora, vamos lá. Tá ouvindo, tá ouvindo. Tá. O Novo Testamento. O Reino do Céu. Versão brasileira, Herbert Richards. Quando o Filho do Homem entrar em sua glória, e todos os santos anjos com ele, aí ele se assentará no trono da sua glória, e diante dele se juntarão todas as nações. Aí o rei dirá àqueles à sua mão direita: venham, bem-aventurados do meu Pai, herdem o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome, e me deram de comer. Tive sede, e me deram de beber. Eu era um estrangeiro, e vocês me receberam. Nu, e vocês me vestiram. Eu estava doente, e vocês me visitaram. Estive na prisão, e vocês foram até a mim. Senhor, quando eu o vi doente ou na prisão, Eu nunca o alimentei e nem lhe dei de beber, mestre. Nem eu também, senhor. Eu nunca tinha visto a sua face até hoje. Verdadeiramente eu digo a vocês, pelo fato de terem feito isso a um destes pequeninos, vocês o fizeram a mim. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? A imagem do vídeo não estava boa, mas a mensagem chegou, né? Eu acho que sim, chegou, chegou e muito boa a mensagem. Uhum. Que a caridade, na verdade, quando a gente está fazendo para o próximo, nós estamos, além de fazer para o próximo, para nós mesmos, nós estamos fazendo para Deus, para Jesus, né? Que é isso que ele nos mostrou.
Mais algum comentário, gente? Não? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre a fé. A fé transporta montanhas. Vamos começar com uma mensagem de Casimiro Cunha. Casimiro Cunha também é um espírito que Chico Xavier psicografou com ele também. Aí ele diz assim: a fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente, redentora, que nos eleva até Deus. Vamos começar também aqui com uma parábola de Jesus. A semente de mostarda. Todo mundo conhece essa parábola? Não. Não, né? Então vamos. Não. Então vamos começar com ela. O rapaz abeirou-se do mentor, mostrando-se evidentemente acanhado, e considerou em tom de pergunta: instrutor, a sua bondade já nos disse várias vezes que os ensinamentos de Jesus, o nosso divino mestre, estão sempre iluminados para a compreensão do nosso entendimento. Entretanto, às vezes, esbarro com afirmativas dele que me fazem pensar inutilmente, já que não lhes alcança o sentido. Dê-me um exemplo, solicitou o interpelado com paciência. Disse-nos Jesus que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, continuou o jovem consulente. Vocês estão vendo aqui no meu cursor a semente de mostarda? Na ponta do dedo aqui, esse pinguinho? Sim. Sim, né? Sim, dá para ver. Dá para ver, né? Então, disse-nos Jesus que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, continuou o jovem consulente, certa montanha, por nossa ordem, transportar-se-á daqui para ali. Não crê o senhor que isso é um absurdo em confronto com a realidade? Meu amigo, explicou-se o mentor, Jesus, por falta de comparações e palavras adequadas, legou-nos muitas lições em forma de símbolos e parábolas. Imagino que nosso divino mestre tomou a imagem da montanha como significado aos nossos hábitos e preferências. Muitos defeitos que ainda nos caracterizam pesam sobre nós por montes de imperfeições que precisamos remover do mal para o bem. Mas, continuou o aprendiz, o senhor concordará que isso é uma observação puramente filosófica. Desejo que o senhor me conduza para o domínio dos fatos reais. O instrutor meditou por alguns instantes em profundo silêncio e rematou. Caro amigo, se você pretende observar o poder de um agente pequenino, qual a semente de mostarda sobre um corpo extenso de dificuldades que o desorienta ou o perturba, acende uma vela pequenina diante da escuridão. O que vocês conseguiram entender dessa parábola de Jesus? Alguém quer falar? Não? Marilena, eu tenho uma certa dificuldade de entender a fé. Uhum. Qual é o seu entendimento? O que você pensa? Eu fiquei até feliz de nessa parábola ele dizer que não é uma montanha de fato que vai mudar, porque eu já tinha um problema com essa parábola exatamente por isso. Então, porque na verdade aquilo que o mentor disse para ele é assim: Jesus,
para que o povo, a gente acho que até comentou com vocês, para que o povo naquela época entendesse, então ele usava de símbolos e de parábolas, né? Usava a linguagem deles lá. E, na verdade, a montanha, o que representa a montanha nessa parábola? São nossas dificuldades, as nossas resistências, né? A nossa falta de confiança em nós e principalmente em Deus. É isso que significa essa montanha, né? Porque se a gente for ver no sentido literal, né? Como é que eu vou conseguir transportar uma montanha, né? Que é comparada a um grão de mostarda, né? Como é que eu vou fazer isso? Não existe isso, né? É uma coisa mesmo, como é filosófica, é uma metáfora, né? Não tem como. Mas ele está nos dizendo, essa montanha são as suas dificuldades, são as suas resistências, são a sua falta de fé, a fé que é a confiança em Deus e em si mesmo, a confiança na providência divina. Né? A gente não vem falando, né, que, olha, a gente pede, a suplica, a gente reza, né, como na harmonização, fazemos tudo isso. Mas fazemos alguma coisa para mudar? Mudamos nossas atitudes, mudamos nossa forma de pensar. É isso que significa essa montanha. Mudanças das nossas atitudes, né? Como enfrentamos os obstáculos, né, da nossa vida. E se a gente tiver um pouquinho de fé do tamanho de uma mostarda, né, do grãozinho de mostarda, se a gente tiver isso dentro da gente, a gente começa a modificar tudo isso. A gente começa a ter atitudes diferentes, a gente começa a pensar diferente, a gente começa a ter ações diferentes. E aí, quando a gente começa a dar esse passo bem pequenininho, milimétrico, a gente sabe, tem a confiança que a gente pode caminhar diferente. E aí a gente vai. Alguma pergunta? Olha, hoje está sendo um dia muito bom para mim, hein? Que bom. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu acho assim muito difícil, como a Neuza falou sobre a fé, porque não sei se alguém já teve assim, eu tenho fé que vai dar certo, que vai acontecer, que vai melhorar, que vai sarar, e aí dá tudo errado. Então, já aconteceu isso com alguém? Acontece com todo mundo, é a Fátima, né? Eu. Falando? Isso acontece quase direto. Acontece com todo mundo. Mas por aí quê? A gente fica tão desanimada, não fica? Mas e aí? Pensa quando você está nesse momento de reflexão, vai tudo mudar, vai dar tudo certo, vai melhorar, tá? O que você está fazendo? Você está sentada, refletindo, pensando isso? Ou você está tendo alguma ação para que isso aconteça? Observe. Tem que ter, sim. O que você está fazendo? Você está sentada pensando desse jeito ou está fazendo alguma coisa? Porque se você estiver só sentada pensando, não vai acontecer nada mesmo. Nada vai mudar. Eu não falei aqui, se a gente tiver um pouquinho de fé, tamanhinho de mostarda, a fé em si mesmo e a fé em Deus, e der um passinho do tamanho do grãozinho de mostarda, você já deu um passo. Aí a coisa começa a mudar. Eu tenho um amigo, ele é astrônomo, e ele falava sobre as questões do espaço, e eu falava assim, mas o espaço é uma coisa que tem limite e tal, e ele falou, não, o espaço é assim, imagina um dedo, você aponta esse dedo naquele espaço, você está lá, aponta o teu dedo, a pontinha do seu dedo, saiu daquele espaço, abriu um outro espaço. Dá para entender? É uma coisa meio abstrata. Você cria as coisas. Não é sentado esperando, pensando que vai melhorar, que aquilo que vem acontecendo amanhã vai mudar. Não, é você que tem que fazer. Então, se você pegar um grãozinho de mostarda, que é a sua confiança, a sua fé, e esse grãozinho é o tamanhinho
do passo que você deu, a coisa já começa a mudar. Porque você está fazendo alguma coisa. Mas nós temos essa tendência de ficar sentada esperando que a coisa mude. E Jesus está nos trazendo tudo isso, nos falando de fé, falando de caridade, porque ele espera, o vídeo que a gente mostrou, um videozinho simples, curtinho, ele espera que a gente faça isso. Maria Helena, eu penso assim, né? Lógico, eu acho que a fé é de extrema importância. Você se deslocar, você ter que agir em direção aos seus propósitos, sim, faz toda a diferença. Mas, às vezes, aquilo que a gente tanto quer naquele momento, que a gente acha ser importante, acha ser legítimo, às vezes isso não acontece. E naquele momento a gente não entende por que isso não acontece. E em algumas vezes a gente pode até se revoltar, você pode até abalar. Nós tivemos situações com família, amigos, até questões de saúde ou financeira, seja o que for, da pessoa até se revoltar, e depois de um certo tempo, as coisas se mostrarem por que aquilo, naquele momento, não deveria ser concebido. Parece que as janelas e portas se abrem e entra um raio de luz para que você possa entender que aquilo que você tanto queria naquele momento, né, não foi ofertado, mas tem um motivo, tem uma razão. Isso já aconteceu também comigo. Da gente lá na frente, a gente fala, agora eu entendo. E na verdade, até, né? Muitas vezes nós estamos até sendo poupados. Isso. Quem está falando? É a Débora? É a Débora. É exatamente isso que eu quis dizer. É a Fátima que está falando. Isso. A gente tem tanta fé e aí não acontece. Então, isso acontece muito em caso de doenças, né? De morte. Então, é assim. Às vezes a gente não está preparado para receber aquilo que a gente quer. Exatamente. Né? Às vezes não é o momento. Porque se aquilo acontecer naquele momento, você não está preparada para receber aquele seu desejo, como é que você vai viver com aquilo que você está recebendo? Você sabe que tem uma frase aqui da Joana de Ângeles, que agora eu saí correndo para pegar o livro. Meu Deus. Isso. Eu sabia Cuidado para não cair, viu, Luzia? Cuidado para não cair. Cuidado para não cair. Então, qual livro, Lu? É o livro que chama Joana de Ângeles Responde, Psicografia de Franco, de Divaldo Franco. Então, ela fala assim, que a fé é a flama divina que aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo, mágoas, desastres, revoltas, traições e até mesmo a morte. Então, a fé é aquela confiança que a gente tem de que se a coisa está ruim no momento, mas ela vai melhorar. A gente não entende por que ela está ruim naquele momento. A gente acha que nós estamos sendo injustiçados. Nossa, eu sou tão boazinha, por que isso acontece comigo? Mas só que eu esqueço que eu tive outras encarnações, que eu esqueço que eu tive uma história pregressa, que eu fiz algumas coisas que eu acho que não foram muito graves, mas foram, porque magoou profundamente outras pessoas nessa encarnação, e a gente tem ação e reação, a lei da causa e efeito. Então, essa lei do retorno, na verdade, deixa eu só aqui aceitar aqui, admitir que a Sônia caiu, pronto. Então, a gente tem que prestar atenção, a gente quer uma definição do que é fé.
né? A gente fica preocupado nessa palavrinha fé. Fé, na verdade, é aquilo que a gente acredita. Então, a minha fé, ela vai ser pequena ou ela vai ser maior de acordo com aquilo que eu acredito. Então, se eu acredito que tudo vai se modificar a partir da vontade de Deus e a coisa não acontece, então a minha fé fica menos 0, menos 1. Agora, se a coisa acontece, você fala assim, nossa, Deus me ajudou. Não é assim que funciona. Não. Então, a gente tem que entender que a fé é a flama divina que aquece o espírito. Então, ou seja, é aquilo que a gente acredita. Né? Então, a gente às vezes quer uma definição da fé, mas a fé está dentro da gente, é naquilo que a gente acredita. Pode seguir. E essa flama, ela tem que ser alimentada, né? Eu acho que ela tem que ser alimentada, ela tem que ser tratada, né? Como eu coloquei, às vezes não é porque aquilo que a gente quer tanto não acontece, tem gente que se fragiliza muito rapidamente e abala a sua fé, né? Então, tem todas essas questões, inclusive, como vocês colocaram, até a questão do merecimento daquele momento, né? Então, é o merecimento, esse entendimento, a gente tem que, minha forma de pensar, a gente tem que pensar de maneira mais, abrir mais o leque nesse sentido, né? É a questão do merecimento, é a questão de a gente achar que aquilo é importante naquele momento, daquela forma, e mais tarde você receber de uma forma diferente, você falar, realmente, eu achava que daquele jeito era melhor, mas olha, tá aí, não aconteceu daquele jeito, mas agora está melhor ainda. Então, às vezes, a gente acha que nós temos a certeza de como as coisas precisam acontecer. E a gente não é bem assim ainda, né? Eu acho que nós somos ainda insignificantes nesse quesito. Nós não temos a sabedoria ainda para tanto, né? Exatamente. Nós estamos caminhando para isso, né? É um aprendizado longo, né? A gente ainda está no início dos nossos passos, né? Para atingir essa sabedoria. Oi, Nilce. Maria Helena, eu acredito que hoje nós falamos de uma coisa que é autoconfiança e a famosa frase podemos, né? Está na moda isso, né? Infelizmente. Mas é o podemos. Se você acredita que pode, eu entendi assim, se eu estiver errado, você me corrige. Se eu acredito que eu posso, como disse a colega agora há pouco, são muitos os caminhos. Então, às vezes, você pensa em um caminho e depois você vê que a coisa acontece por outro caminho. Mas, por outro lado, hoje nós falamos de atitude. Pelo que eu entendi, a aula hoje disse de atitude. A gente está falando a respeito disso. A fé não é uma coisa de ficar lá ajoelhada adorando. A fé é atitude, é comportamento, pelo menos o que eu entendi. A gente vai continuar a ver mais. Então, quando você acredita que você pode e você se predispõe a fazer, às vezes, naquela porta que você bate, você não encontra a resposta, mas o vizinho que escutou você bater abre a porta e te ajuda. O fato é que, se você não fizer, você nunca vai saber se você teria ou não conseguido, de uma maneira ou de outra. Então, eu entendi que a aula de hoje está sendo sobre atitude. Para mim está sendo muito importante isso, porque é uma nova maneira de eu estar entendendo o que é fé. Porque, aliás, acho que é a primeira vez que eu estou entendendo o que é fé, porque vamos ver se você vai entender mesmo, Neuza, com a gente continuar, e aí a gente retomando tudo isso que você está dizendo, que a Débora trouxe para nós, né? Que a gente vai ver aí mais esses conteúdos, e aí vamos ver se todas essas reflexões vão se confirmando ou vão trazendo mais ainda reflexões e dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Eita, agora travou aqui.
Agora travou, agora ele não quer mais. Vamos ter fé. Eu vou interromper. Vou compartilhar de novo. Isso, compartilha de novo, Vamos lá. Não quer ainda, vamos de novo. Vamos lá. Se não for, eu tenho ele aberto no meu, eu compartilho no meu. Espera aí, deixa eu ver aqui. Qual é o slide? Vamos lá de novo. Hoje a nossa internet aqui tá... Espera aí, que eu vou lá no... Fora da caridade. Vamos lá. Fé transporta parábola da semente. Aqui. E aí, a fé, isso. Vamos lá. Beleza. Vamos abrir. Okay. Agora veio. Então, vamos lá. Definições da fé, segundo Allan Kardec. Tudo lá do Evangelho, no capítulo 19. Ele nos diz que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. A fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim, espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar lá. Quem a possui caminha com absoluta segurança. Ela pode dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. É a consciência que o homem tem das faculdades imensas depositadas em germe, no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação de sua vontade, um espírito protetor. Todas essas definições de fé que a gente viu agora, está lá no capítulo 19, nas instruções dos espíritos. E aí, bateu com aquilo que vocês estavam pensando, vocês estavam refletindo? Débora, Neuza, que se colocaram, a Fátima... Sim, eu acho que é isso. Eu acho que você tem que alimentar a sua fé, sim, mas é lógico, você precisa realmente ser atuante, né? Você tem que ser o principal ator dessa jornada, né? Mas, você é o personagem principal. O personagem principal, o protagonista da história, né? Agora, mas eu ainda faço essa reflexão, né? Eu acho que, por vezes, você atua, você faz tudo certo, e que aquela coisa não acontece, mas a gente lá na frente, a gente vai entender porque aquilo não aconteceu. Ai, mas olha... É bem complicado, né? Por exemplo, eu fui professora durante 27 anos, professora de matemática. Eu nunca fiz um curso tão complicado como esse, porque a gente tem que entender. Olha que eu dava aula para ensino fundamental e médio, nunca parei de estudar. Então eu dizia assim, a hora que eu aposentar, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu ia lá no GEM todos os domingos, porque eu adorava a palestra. Eu vou começar a ir quinta, quando eu abonava na escola, eu ia de quinta. Então, eu vou. Aposentei em 2018. Em 2019, eu tive embolia pulmonar, fui liberada, começou em fevereiro, fui liberada em outubro pelo médico. Fiquei o ano inteiro de repouso. E esse ano de pandemia. E você está aqui.
Eu estou aqui, então, mas é a minha fé. Então, que eu queria fazer tanta coisa. Reflita, você está aqui. Não era o que você queria? Naquele momento, não foi o seu momento. O seu momento começou agora. Que é isso que a Débora colocou e é isso que a gente está falando. Você tem a fé que você ia fazer isso, fazer aquilo, e está fazendo no momento que é necessário para você. Mas eu não posso... Imagina vamos pegar assim, imagina se em 2018 você começasse a fazer tudo isso que você está fazendo hoje, te desse embolia pulmonar, como é que você ia se sentir? Não, é verdade. Então você percebe, sempre tem os dois lados da coisa, não olhe para um lado só, olhe o todo, abra a visão. Se o Aine estivesse na ativa, né? É verdade. Isso, então. Se eu tivesse na ativa, eu ia ter que estar parando. Oi. Ô, Fátima, se você tivesse com embolia pulmonar, como é que você ia tomar conta dessa gostosura da sua neta? Pois é. Então você percebe? Tudo acontece na hora certa. Isso. Não é na hora errada, é na hora certa. A providência divina te designou isso para você. Busque agora. E agora com a pandemia. E agora com a pandemia também, né? Entenda. É bem complicado, mas a gente tem que aceitar e entender, né? É essa compreensão que a Débora falou, né? Que é isso que a gente está falando, tem que compreender. Aquele momento não estava pronto, eu não estava preparada, e agora eu estou mais preparada, então eu estou recebendo aquilo que eu estava buscando. Eu acho que tudo tem o porquê, né? Sim, nada é por acaso. Nada é por acaso. E toda doença, na verdade, todas as complicações físicas que a gente tem, elas levam a gente para uma reflexão. A gente começa, por exemplo, se a gente fica muito tempo acamado, com muita dor, ou com alguma dificuldade de se locomover. Então, cada doença, ela traz uma reflexão. E essa reflexão é importante que a gente faça ela dentro da gente para fazer uma transformação. Porque as doenças, algumas doenças são somatizadas, né? É porque a gente tem alguns desequilíbrios, ou é muito ansiosa, ou tem uma vida muito desgastante, e aí a gente acaba somatizando no corpo físico aquela doença por um desequilíbrio que a gente tem, tanto emocional como espiritual. Então, as doenças, elas servem também para a gente poder dar uma parada, falar assim, pensa, o que você está fazendo. Para e pensa. E mesma coisa quando a gente, por exemplo, tem alguém doente na nossa família, às vezes é uma pessoa muito querida e a pessoa está sofrendo, e a gente fala, mas por quê? Que injusto. Não é injusto. Às vezes, aquele sofrimento para aquele espírito vai ser de uma benfeitoria, de um lado tão bom para ela ter o processo evolutivo, que, na verdade, foi ela que pediu, muitas vezes, aquele sofrimento. Então, é importante. Então, o que a gente tem que pedir? Que ela tenha força e resignação para conseguir passar por aquele sofrimento. Não tem aquela expressão que fala, se eu não vou pelo amor, eu vou pela dor, né? Ou seja... Né? Então, a gente, na verdade, tem que aproveitar todas as dificuldades para tirar a lição, para a gente poder seguir em frente. Porque se a gente está passando por aquela dificuldade, ou porque a gente foi desatento durante a nossa jornada nessa encarnação, ou de alguma coisa passada. Então, independente se for dessa ou do passado, o que temos para hoje é enfrentar a situação. Então, como é que a gente vai enfrentar? Vai ficar se lamuriando? Lamentando. Vai resolver. Não. Então, vamos seguir em frente. Então, entra a fé. A fé o que é? A fé é que a coisa vai melhorar. E agora, o que eu tenho que fazer? Então, é que nem a Neuza falou, que nem a Pamela, a Débora, a ação. Jesus, ele estava lá, ele já é espírito crístico. Ele estava lá de boa. Ele precisava voltar para passar todo por esse sofrimento? Não, ele quis nos dar o exemplo. Então, ele veio e estava de boa, ele veio para nos mostrar. E nós? Vamos ficar só reclamando do que a gente tem hoje? Sentado esperando. Não. Sentado à beira do caminho. Não podemos. Está sendo muito bom mesmo.
Então, vamos lá. Vamos. Outra mensagem aqui de Jesus para nos falar sobre a fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Está em Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20, que é tudo isso que a gente está dizendo, né, gente? A nossa incredulidade, a nossa falta de confiança, né? Vamos, vai que a gente pode, a gente consegue. Tenha fé, tenha confiança, acredite nisso. A Lu acabou de dizer, Jesus veio aqui, precisava? Não, mas ele veio para nos mostrar que a gente pode. Tem aquela outra frase dele, né? Eu vim a esse mundo para caminhar, não desanimem, caminhe. Vamos em frente, acreditem, tenham fé. E o poder da fé, né? As montanhas que a fé levanta são, como a gente já falou, né? São as dificuldades, as resistências, a nossa má vontade, né? É aquilo, né? Vamos ficar reclamando, vamos ficar nos lamentando e não vamos fazer nada, né? Cadê a nossa vontade para mudar? Cadê a nossa vontade para enfrentar, né? Essas nossas dificuldades? O nosso interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são montanhas que barram o caminho daquele que trabalha pelo progresso da humanidade, né? Meu interesse, qual que é? É material? Ou eu estou interessada em me modificar, em progredir, né? Em me transformar? Agora, os tipos diferentes da fé. A fé vacilante. Não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Hesitação, a gente hesita muito. Vou ou não vou? Faço ou não faço? A incerteza, eu não tenho certeza se vai dar certo, então não vou fazer. Sente sua própria fraqueza. Julga suprir com a violência a força que lhe falece. Às vezes está passando por um momento, esse momento de indecisão, de incerteza, de falta de fé, às vezes ele se torna mais agressivo e achando que a força, né, que essa força que ele cria com essa forma de ser mais agressivo é que vai o impulsionar para caminhar. Mas não é essa força que é a força necessária. É a força interna, é a força do acreditar em Deus, de acreditar nele, né? A fé cega. Essa é a fé que aceita, sem nada verificar, o falso como verdadeiro. Ah, é isso mesmo, então eu vou fazer desse jeito, mas não vai ver, não vai verificar. Sabe, tem dúvida, mas o outro está fazendo, mas aquilo que ele está fazendo
É o melhor para ele ou é o melhor para mim? Ou eu vou por ele ou vou por mim? Sabe, não, vai ver o que é o melhor, vai ver o que é o mais verdadeiro, vai ver aquilo que bate com você, que entra dentro do seu coração. E isso pode conduzir ao fanatismo. Cedo ou tarde acaba se destruindo, né? Acaba se desmoronando. Se desequilibra, né? A fé verdadeira, a fé sincera, ela é calma, estimula a paciência, apoia-se na inteligência e compreensão das coisas, que é isso que a gente está falando, né? Use a inteligência, compreenda, busque a compreensão, o entendimento. Tenha certeza de atingir o objetivo visado. Quando eu tenho a compreensão, eu sei. Caracteriza-se pela maior confiança em Deus do que em si mesmo. Acredita na providência divina. Não é esse momento, vai ser amanhã. É isso. Oferece perseverança, energia e recurso contra obstáculos. Não desiste nunca, persevera. Vai sempre em busca daquilo, em busca da sua paz, em busca do seu amor, em busca da sua vida, em busca da sua vida eterna, a vida futura. E a fé raciocinada, né? Que é ela que se apoia nos fatos, na lógica, que acredita-se porque se tem certeza, e só tem a certeza quando se compreendeu. E não se dobra, pois fé inabalável não existe, senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as eras da humanidade, né? Quando vamos conseguir chegar a isso, né? Olhar a razão, né? Estar diante da razão e ter essa compreensão, né? Compreender, saber. Dúvidas, gente? Ou vamos continuar mais um pouco? Vamos, podemos continuar, por mim. Todos, né? Então, vamos lá. Poder da fé. O poder da fé tem aplicação direta e específica na ação magnética. Lembra quando a gente falou sobre magnetismo que nós temos, né? E é através da vontade dirigida ao bem. Pode operar fenômenos de cura que são consequências da lei natural. A gente já viu isso, né? Que isso é de uma forma natural. O homem tem a vontade, ele tem essa força, né? Então ele usa isso para o bem, então é uma coisa natural, né? Motivo aos apóstolos, a história que a gente contou no início, né? Se não curastes, é porque não tinhais fé. Se a gente tiver a fé, a gente tem a cura. A gente tem os nossos objetivos, a gente tem a nossa vida. E essa fé pode ser desenvolvida? Ela não se prescreve, não se impõe, ela não é determinada, ela não se impõe a ninguém. Não cabe a fé buscar as pessoas, mas cabe às pessoas irem atrás da fé. E se procurarem com sinceridade, irão encontrá-lo. Abra o coração, abra os olhos, observe, sintam quais os sentimentos que tem guardado dentro de si. Em algumas pessoas, a fé parece inata, tem facilidade em assimilar as verdades espirituais, está dentro dele, nasceu com ele. Ele tem um progresso anterior, ele já teve uma evolução. Em outras, tem dificuldade em assimilar essas verdades. Ele está ainda progredindo, está ainda avançando, né? Aquele que já tem uma evolução maior, já está evoluído, já acreditaram e compreenderam. E aí a espiritualidade diz que a educação está feita. E esses que ainda têm que aprender tudo, a educação está por fazer e se fará. Se não terminar nessa existência, terminará numa outra. É como a gente está falando, né? Nós reencarnamos, a gente aprende, se a gente não
nessa encarnação. A gente não aprendeu tudo que é necessário, a gente vai voltar e vai voltar e vai voltar até chegar o momento em que estaremos prontos. Joana de Ângeles nos diz sobre isso, né? Que a fé, além de virtude espontânea, também é uma conquista intelectual. Adubá-la com os valiosos recursos da oração e do trabalho edificante, a fim de que não desapareça. Olha só, a oração ajuda, sim, mas o trabalho ajuda também, né? E Armede, né, no livro Renovando Atitudes, também nos diz que esse impulso intuitivo do ser humano, ligado às faixas da fé, é resultado de um desenvolvimento lento e progressivo, aquilo que a gente já falou. Não existe mágica, né? Cada um vai caminhando e vai se desenvolvendo. A fé plena não é somente conquista repentina, que aparece quando queremos, mas também é um trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo, que a gente está falando. Trabalha, se desenvolve, vai assimilando, vai compreendendo. Fé não é equivalente a uma muleta vantajosa que nos ajuda somente em nossas etapas difíceis, nem providência de última hora, para alcançarmos nossos caprichos imediatistas. Nós já falamos, né, que nós somos imediatistas, né? Pegando o que a Débora falou, né? Às vezes não é naquele momento. A providência divina, não é agora. Ela, quem mais sabe qual é o nosso melhor momento, se não a providência, se não Deus? Né? Ele sabe que é melhor para nós, né? Por mais que a gente deseja, né? Então, ele sabe. E ele vai nos dar, se nós formos merecedores, no momento em que a gente está pronto para receber. Dúvidas, gente? Comentários? Ô, Maria Helena, passou já o slide, mas eu não entendi direito. O que a fé tem de ver com aquele fluido, né? Como é que é? O magnetismo. Magnetismo. Isso. Eu não entendi exatamente o que eu... Então, quando a gente falou sobre magnetismo, a gente falou que a gente tem esse magnetismo, e se a gente usar ele para o bem, ótimo, mas podemos usar ele também para o mal. Lembra a aula de pactos, né, que a gente teve? Mas se eu não tiver a vontade, a fé, para usar esse magnetismo, nada vai acontecer. Eu tenho que acreditar nesse meu poder, vamos dizer assim. Eu tenho que acreditar que esse meu magnetismo, esse meu fluido, que é o fluido do bem, vai ajudar aquele outro. Por exemplo, eu vou pedir até a ajuda da Lu, acho que não vou falar bobagem. Quando a gente vai trabalhar no passe, né, se a gente for sem a fé em Deus, sem a fé em Jesus, sem a fé, a confiança que a gente pode usar esse bem que a gente tem para auxiliar o outro, nada vai acontecer. A gente não vai estar ajudando. Verdade. Entendeu, quando você estava me falando, eu estava pensando, né? Estava lendo lá os slides, eu estava pensando. A fé e esse magnetismo, na verdade, essa energia, né? Que a gente pode doar ou a gente pode pegar para nós mesmos, né? Então você imagina quantas vezes você vê duas pessoas que têm a mesma doença, que recebem a mesma medicação e cada uma reage de uma maneira. E por que acontece isso? Porque a fé é o que ela acredita. Então, eu estou tomando aquela medicação, eu falo assim, bom, esse remédio vai me aliviar, esse remédio vai me ajudar. E o outro fala assim, ai, não, será que esse remédio vai me ajudar? Então, ele já está colocando em dúvida. Ele está colocando em dúvida a qualificação do médico, a orientação de medicação, e a falta, e aquele magnetismo, ele está jogando tudo fora, porque ele não está aproveitando e transformando aquilo numa coisa positiva. Então, isso funciona também dessa maneira, né? Então, quando você, diante de uma situação, como é que você vai reagir? Você vai acreditar que você tomando aquela atitude, a coisa vai começar a melhorar? Ou você realmente vai ficar esperando, Deus vai provir,
Não funciona assim. Então, às vezes, a gente vê naqueles acidentes, naquelas catástrofes, as pessoas mais simples, na verdade, até, né, que passam por tantas dificuldades, e ela fala assim, Deus vai ajudar. Ela, na verdade, ela está se vendo numa situação tão difícil que ela só acha que só Deus vai conseguir. Mas Deus dá tanta força para essas pessoas que elas conseguem se reerguer. Quantas vezes aquelas pessoas naqueles morros, naquelas comunidades, e elas conseguem se reerguer. Na verdade, aquilo que é a fé. Ela coloca, Deus vai me ajudar, porque ela acredita que realmente vai se modificar. Mas se ela ficar sentada esperando, não vai rolar. Elas vão atrás daquilo que Deus está dando, que Deus está dando força para ela melhorar. E mesma coisa nesse lance aí da medicação, né? E do magnetismo que a Maria Helena comentou. Ok, Nelson? Ok, obrigada, viu? Nada. Então, vamos lá. Vamos lá para outra parábola. Hoje está cheio de parábolas, né? De Jesus. Vamos falar da parábola da figueira seca. Quando saíam de Betânia, ele teve fome e, vendo de longe uma figueira, foi ver se encontraria algum fruto. E, aproximando-se, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, ninguém coma de ti fruto algum. E os discípulos o ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela secara até a raiz. E Pedro, lembrando-se da fala de Jesus, disse-lhe, Mestre, vê como secou a figueira que amaldiçoastes? Jesus, tomando a palavra, disse-lhes, tende fé em Deus. Em verdade vos digo que aquele que disser a esta montanha, levanta-te e lança-te ao mar, sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo que tiver dito acontecerá, assim verá acontecer. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14 e 20 a 23. Então, vamos ver, entender essa parábola. A figueira seca, ela simboliza as pessoas que não produzem nada de bom, não produzem frutos. Os oradores que têm mais brilho que solidez. Lembra quando a gente falou de Paulo na caridade, né? Usamos a palavra para quê? Pessoas que têm meios de serem úteis e não o são. Médiuns são árvores que devem dar o alimento espiritual a seus irmãos. É a missão dos médiuns, nós médiuns, né? Mas se produzirem maus frutos, então eles também serão como a figueira seca. E Deus, então, lhes tirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar. E aí no capítulo 21 do Evangelho, lá haverá falsos cristãos e falsos profetas, diz o seguinte, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é a má, pois se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros e não se vindimam uvas de sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro de seu coração, e o mal tira más coisas do mau tesouro de seu coração, pois a boca fala aquilo que está cheio o coração. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. E aí, que tipo de árvore nós somos? Somos figueira seca? Somos árvores que dão bom fruto ou maus frutos? Aí basta a gente escolher o que somos.
Olha André Luiz o que diz lá no livro Páginas de Fé. Quando compreenderes, enfim, que a colheita de hoje corresponde exatamente à semeadura de ontem, nada mais lamentarás, a não ser a própria falta de discernimento no instante de escolher a semente que deliberadamente lançaste ao solo da vida. E aí, gente? Que somos? Figueira seca, árvore de bons, maus frutos. Nós não somos nem só bom, nem só ruim, né? A gente tem o momento dos bons frutos e tem o momento de mau fruto, né? Que a gente dá mau fruto, né? Aí a gente precisa... Mau fruto, bom fruto, depende. A gente precisa refletir refletir assim, sou mais árvore de bom fruto ou sou mais árvores de mau fruto? Sou mais figueira seca ou o quê? Né? Então, é isso que a gente precisa refletir, né? Buscar o autoconhecimento, né? Saber o que a gente pensa, o que a gente sente, né? O que a gente quer, qual é a minha confiança, qual é a minha fé. Sou o quê? Durante a caminhada, o nosso caminho, né, amiga, às vezes a gente passa de árvore até seca, né? Você não dá nem fruto ruim, nem fruto bom. Você está numa fase tão ruim que nem fruto nenhum você dá. Mas o importante é que você está ali, né? Você tem raiz. Então, o importante é você ir colocando o fortificante e aí o adubo, seguindo né? em frente. Como a Joana de Ângeles então, falou, vai adubo para você poder ir seguindo, né? Porque a vida da gente ela tem muitos altos e baixos. Eu falo que a gente vive em picos, né? Um dia está lá em cima, outro dia está no meio, outro dia está lá embaixo, outro dia mais embaixo, daqui a pouco começa tudo de novo, né? Se a gente começar a prestar atenção, é assim, né? Que é isso que essas árvores simbolizam, né? Às vezes somos figueira bem seca, mas se a gente consegue manter a raiz, aí a gente sabe que a gente pode florescer, e aí a gente vai crescendo de novo, vamos nos desenvolvendo, e aí florescemos e damos os frutos bons, né? Aí, daqui a pouco, podemos florescer e darmos frutos maus, vai depender muito do caminho, vai depender muito das nossas escolhas na vida. E nós devemos ir perguntando a nós mesmos por que é que eu estou fazendo o bom ou por que é que eu estou fazendo o mal. Qual é a minha motivação? Sempre nessas reflexões. O que está rolando aqui, né? Agora eu falo para vocês, tem dia, eu já falei isso para a Lu, tem dia que a gente vira e fala, não quero mais brincar disso, não quero mais saber disso, hoje chega. Se permitam, quando vem esse tipo de pensamento, se permitam. Aí respira, saiba que daqui a pouco vai começar tudo de novo. Mas se permita, respira profundamente, busca dentro de si todas as suas coisas boas, busque dentro de si toda essa comunhão com Deus, com a providência divina, com Jesus, e isso vai trazendo a paz, o equilíbrio novamente. Respira e vai. Aí começa melhor. E aí você olha para trás e fala, nossa, mas por que eu não fiz isso antes? E aí caminha. Exato. Vamos lá. A fé é mãe da esperança e da caridade. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes, né? Se de repente eu sinto um abalo, sinto dúvida, e aí? O que eu vou fazer? Vou correr? Vou ficar em dúvida? Não vou atrás para me fortalecer? Sim, vai atrás, se fortaleça, né? E continue a construir sua caminhada, sua evolução. A esperança e a caridade são consequências da fé,
essas 3 virtudes, né? Esperança, caridade e fé. A fé, inspiração de Deus, é a nossa base de regeneração. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa, como a gente viu anteriormente. Né? Ela nos arrebata, ela contagia a nós e a gente consegue contagiar o outro. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Ah, eu amo Deus, mas por quê? Não sei responder. Então busque a resposta. Saiba por quê. Crede em suas promessas, mas sabeis por que credes. Eu creio, foi-me prometido, Deus vai na sua providência, Deus nos prometeu a vida eterna, mas vamos saber por quê que eu estou acreditando nisso. Nós estamos aqui estudando a doutrina que está nos mostrando o caminho. Crede e esperar sem enfraquecer. Os milagres são obras da fé. A gente crê e espera, sem medo, acreditando que isso, no momento em que a gente merece, no momento propício, vai acontecer. Como a Débora nos trouxe isso. Né? Naquele momento de tanto desejo não aconteceu, mas depois veio, e quando isso acontecer, e veio num momento propício para nós, a gente tem uma coisa que a gente tem que fazer, valorizar e amar muito esse acontecimento, porque foi um acontecimento de grande valia, que vai ficar sempre marcado dentro da gente, vai ficar sempre guardado em nosso coração. Isso está lá também na instrução dos espíritos, o espírito José, protetor de Bordeaux, 1862, no Evangelho, capítulo 19. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou vamos continuar? Vamos lá, então? No livro Consolador, na questão 354, o Emmanuel nos diz a respeito de fé divina e a fé humana. Ele diz que ter fé é aguardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. A gente fica tão em paz conosco mesmo, tão em paz com a nossa crença em Deus, né? Ficamos tão em paz na nossa certeza desse Deus que nos ampara, que nos protege, né? Que é a nossa realização maior, né? Que é isso que o Emmanuel está nos dizendo, que é isso que é a fé, né? É dentro do coração, né? Essa coisa, essa certeza, né, que é uma luz dentro de nós. Essa certeza em Deus. E qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Aqui a gente não está falando só da doutrina, qualquer religião, né? É um autoesclarecimento. E que a fé representa uma bússola, né? Uma lâmpada acesa que nos orienta, né? Os passos através dos obstáculos da nossa vida, né? Isso é a fé, né? Ela que nos norteia, ela que nos ilumina, né? Nos orienta. Quais passos eu posso dar para vencer minhas dificuldades, né? Minhas resistências, e me esforçar para caminhar melhor na minha vida. E Joana de Ângeles nos diz que a fé que não produz é semelhante a uma lâmpada aparatosa que não esparce claridade, é inútil. A aparatosa é luminosa, tem muito brilho, mas que esse brilho não se propaga. Então é uma fé inútil. Se essa fé eu não produzo nada, então é isso que a gente está falando, né? Não tem uma ação. Que fé é essa? É uma fé inútil. Está lá nos estudos espíritas de Joana de Ângeles.
E a diferença entre a fé divina e a fé humana? A fé humana, os interesses são mais materiais, a satisfação das nossas necessidades terrenas, né? Esforços voltados às realizações. E a divina é a visão e compreensão da vida futura, e é um homem de bem, né? Que se enobrece com as ações sempre voltadas para o bem. Mais alguma coisa, gente? Continuando aqui. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplique suas faculdades às necessidades terrenas ou às aspirações celestes e futuras. Como é que eu uso, né, essa minha força, né? É só para as questões materiais ou eu estou em busca da minha verdadeira vida futura, né? Minhas coisas espirituais. Se tem fé, sente que pode conseguir a realização de algum grande empreendimento. A fé nos leva, né, a grandes conquistas, né? E a nossa maior conquista, a nossa busca maior agora, é o nosso desenvolvimento, o nosso progresso espiritual. O homem de bem, que acredita em seu futuro celeste, busca na fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e com isso realiza milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. A fé é humana e divina, e se todos os encarnados estivessem persuadidos das forças que possuem e se colocassem sua vontade a serviço dessa força, realizariam grandes prodígios. Também está lá no Instruções dos Espíritos, um Espírito Protetor, Paris, 1863. Isso tudo é espiritualidade nos dizendo. E aqui, a inquietação sobre os dias futuros revela a falta de fé na bondade e misericórdia divinas. Ser prudente é uma coisa, ser inquieto ou estressado é outra, bem diferente. O homem angustiado está sempre aflito e sempre doente, doente do espírito. O homem materialista é notadamente infeliz, pois desconhece o valor da fé, o poder da prece, não percebe o amparo que os benfeitores espirituais lhe endereçam. O Pai Celestial sabe do que precisamos efetivamente e nos concederá as suas bênçãos, pois a felicidade faz parte da nossa destinação espiritual. Olha o que Joana de Ângeles fala sobre a Madre Teresa de Calcutá. A fé de Madre Teresa de Calcutá concedeu-lhe valor e força para vencer todos os obstáculos que tentavam impedi-la de socorrer os leprosos, onde quer que se encontrasse, dignificando-os e amparando-os em nome do amor. Está lá no livro, no item Iluminação Interior, Os Milagres da Fé, de Joana de Ângeles. E Emmanuel nos diz: irmão, tenha fé e perseverança, que Deus te auxiliará e protegerá. Sintonize as forças positivas através da oração e do trabalho no bem. Procure se melhorar a cada dia, e então encontrarás a paz e a harmonia necessária ao teu bem-estar moral. Com fé, paciência e coragem, encontrarás o caminho da luz e da serenidade. Eu vou deixar as dúvidas para lá e vou só encerrar, e aí a gente conversa. Alcancemos a luz. Que a nossa fé seja hoje o instrumento de renovação de nossos próprios caminhos. Utilizando-a na obra paciente do amor, construiremos nova senda a soerguer-nos para os cimos da vida.
Está lá no livro Mais Perto, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a aventura da prece. Vinde vós que quereis crer. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para dar-vos todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão bem faz a fé ao coração, levando a alma ao arrependimento e à prece. A prece é o orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos leva ao atalho que conduz a Deus. Está lá em Santo Agostinho, Paris, 1861, na Instrução dos Espíritos. No capítulo 27, Pedi e obtereis do Evangelho. E aí eu vou encerrar, desejando muita paz a todos. E aí, dá tempo, Lu? É rapidinho. Ah, tá. Então eu vou sair do compartilhamento, interromper aqui, que a Lu vai passar um negocinho bem rapidinho para nós. Já saí, Lu. Tá vendo a tela? A tela, sim. É muito mais profunda do que parece. Saiu? Tá tudo bem. Não, Lu, você tirou. Ai, meu Deus, espera aí. Tava tudo certo. Agora sim? Não é para agora sim. Agora volta. Peraí. É para espírito. Põe no começo. E tá ouvindo, né? Tá. Põe no começo. Então, isso. Vamos lá. A função da fé é muito mais profunda do que parece. Ainda não nos demos conta, inumeráveis pessoas, de que a função da fé não é para resolver os problemas materiais, é para inspirar-nos a resolvê-los. Não é para retirar o fardo dos nossos ombros, fardo que nós próprios colocamos. É para nos dar resistência para conduzi-los. A função da fé é alegrar-nos no momento em que as dificuldades nos desafiam e dar-nos paciência nos momentos em que os problemas se multiplicam. A função da fé é ética, é estética, é libertadora. Muito. Pronto. Vamos lá, pessoal, vamos abrir as câmeras. Querem comentar? Eu achei sensacional. Eu acho que isso realmente, essa fala dele resume realmente tudo que nós lemos e discutimos aqui hoje. É isso, é perfeito. Perfeito, é um resumo bem em poucas palavras, né? Poucas palavras. É isso. Que a gente leu, que foi o Paulo Estevam, até a Marilena comentou ontem no nosso trabalho de final de aula, né, de final de curso, que é a fala de um espírito iluminado, né? O livro Paulo Estevam é um livro maravilhoso, aconselho. Ele é grossinho, mas ele é muito bom. A história é muito boa. E aí esse espírito fala, né? Numa situação difícil, né? O cara tá passando, o Paulo tá passando uma situação muito difícil mesmo. E aí ela fala: você tem que fazer 4 coisas. Primeiro, ama. Segundo, trabalha, que é a nossa reforma íntima. Depois, espera, calma, reflexão, calma, a paciência e perdoa. Então, ama, trabalha, espera e perdoa. As 4 coisinhas que a gente tem que colocar no nosso dia a dia, que aí a coisa vai. Então, o difícil é amar, né? É amar o teu próximo, o próximo do teu próximo, o mais distante, o trabalhar a tua reforma, o teu entendimento. O esperar.
Cada um tem o seu tempo e nós também temos o nosso. E o perdoar, primeiro nos perdoando, né, das nossas falhas, e perdoando os outros, que é a compreensão, né? Então, é só isso. Só isso. É simples assim. Só isso, simples assim. Simples assim. Certo, meninas? O Carlos não está presente hoje, né? O Carlos não. Uhum. Neuza, tudo bem, Neuza? Tá tudo viva bem? aí, Neuza? Desencanou? Cadê você, Neuza? Eu estou dando tempo para as pessoas falarem, só eu que falo. Ai, ai. Mas é isso, gente. Mas a mensagem final é assim: não estamos sozinhos. Nós sempre somos amparados. Deus está conosco. Jesus, então, vamos falar assim, né? Não larga do nosso pé, né? A gente é que larga do pé dele, vamos dizer assim, né? Porque a gente às vezes se esquece, né? Da sua presença, a gente se esquece que ele está aqui para nos ajudar, a gente esquece que a gente pode contar com ele a qualquer momento, né? Basta que a gente faça isso de coração, basta que a gente faça isso com o nosso melhor sentimento. Fazer isso da boca para fora, falar, senta aqui do meu lado, senta aqui no meu colinho para brincar, não tem isso, né? É uma coisa de sentir, é uma coisa que, acho que a gente falou no começo, quando retomando a harmonização da Lu, né? Quando a gente fala, quando a gente tem atitudes, que são coisas que a gente sente, e sente com o coração, são coisas boas, aí a coisa flui. Aí a nossa vida flui, aí a gente consegue caminhar, né? Tropeçando ou não, mas sempre acreditando, tendo fé. Primeiro, eu sempre falo assim, né? Tem fé em você, porque se você tem fé em você, você tem fé em Deus, porque Deus está aqui com a gente, Jesus está aqui com a gente, né? Então, se a gente tem fé na gente, a gente está tendo fé em quem? Neles, em Deus, em Jesus. É isso. É isso, essa confiança, né, que a gente tem, que a gente busca, né, dentro da gente, a gente está pegando isso de quem? De Jesus e de Deus. É isso. Essa é a mensagem final. Acreditem. Não, e outra coisa, não tenham medo. Não tenham medo. Tenham confiança. Os obstáculos, a gente está vendo aqui, a doutrina a todo momento nos mostra, né? Os obstáculos são provas que a gente acha que não vai conseguir vencer, mas quando a gente vê, passou, a gente venceu. E às vezes a gente nem se dá conta que passou e venceu, né? Quando a gente olha e fala, nossa, já passei por isso e nem percebeu, né? Isso é fé. A aula de hoje foi importante, mas ela foi, do meu ponto de vista, da minha maneira de sentir, a fala desse senhor que falou por último agora, ela é exatamente... É Divaldo, né? Divaldo. Ela é exatamente aquela fé que eu tenho dificuldade. Então, eu vou ficar hoje, inicialmente, porque eu estou caminhando um passo de cada vez, né? Eu vou ficar hoje com a compreensão que eu tive da fé no sentido de podemos. É uma ação. Eu tenho que fazer, parar de ter medo, porque eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu preciso parar de ter medo, de buscar. E se não for por esse caminho, haverá de ser por outro, porque, como diz a minha filha, em casa ninguém vem jogar a vaga de emprego embaixo da porta. Você tem que sair, conhecer gente, às vezes você bate numa porta, não tem lugar, mas você conhece alguém que fala, vai ali, que ali estão precisando de pessoas. Então, minha filha sempre diz, mãe, para procurar emprego, você tem que sair de casa, faça, se mexe. Então, eu vou ficar com essa parte da aula que foi muito valiosa para mim. Talvez vocês nem saibam o quanto que foi. E vou deixar essa parte do seu Divaldo para uma próxima oportunidade.
Essa é exatamente a fé que eu tenho dificuldade, que é aquela fé meio abstrata, que conforta, porque eu acho que na vida você tem um motivo para ter medo, ou seja, lá na infância, ou seja, trauma, ou seja, o que seja lá o que for, a vida passada, segundo a teoria espírita, você tem um motivo para ser como você é. E você tem que trabalhar. E isso, como disse a Luzia, sempre trabalhando. A psicanálise fala isso também, né? Isso. Você tem que ter o autoconhecimento e trabalhar seus medos, trabalhar, enfim, tudo aquilo que está te paralisando. Isso. Então, eu hoje agradeço bastante, a aula foi linda, gostei muito, foi muito útil, e tenho até medo um pouco de largar vocês duas, viu? Não tenha medo, não. Larga esse medo, menina, que isso? O Você acabou de falar que não precisa ter medo. Eu não sei muito bem o que vai ser com outro professor, porque vai ser se bom vier também. Com catecismo, com santinho, eu já vou ficar, eu falo, olha, não vai dar, eu tô fora. Não, você vai ficar na mesma linha. E com certeza são mais experientes, vão ser melhores, viu? Melhores. Nossa, as duas eram fraquinhas. Nesse momento, a única coisa que eu estou preocupada é, ai meu Deus do céu, eu vou deixar as duas que vocês permitem, vocês dão uma liberdade para a gente questionar, conversar e responder, porque não há outra maneira do conhecimento que não seja através da discussão, do argumento, né? Pelo menos os que nós conhecemos, né, Lu, são todos nessa linha, eles trazem as dúvidas que a gente tem, são esclarecidas. Se naquele momento não tem como esclarecer, fala, olha, a gente vai ver, vamos estudar, vamos buscar, e aí traz, né, sempre desse jeito, né? Não tenha medo, Neuza, do novo, sempre é bom o novo. A Neuza vai fazer... A Neuza está sendo como aluno. Fala assim, não, eu gosto do professor anterior, desse eu não gosto. Não, é porque eu já tentei fazer o curso por 2 vezes e saí porque não me sentia à vontade. Como vocês viram, eu falo muito, eu questiono, e se o professor e os colegas, né, não permite que você faça isso, eu percebo que estou incomodando, pego o meu chapéu, como diz o outro, pego o meu banquinho e saio de mansinho. Mas não tenha medo. Eu te digo o seguinte, você tem tudo para crescer mais ainda, você tem tanta coisa para aprender, tanta coisa a descobrir, que você vai ficar maravilhada quando você começar a ter essas descobertas mais profundamente do que eu e a Lu estamos te dando para vocês agora, né? Vocês vão ver só, vai ser maravilhoso, né? Experiência própria. Vamos encerrar, amiga? Depois a gente... Encerra aí, faz a oração final. Tá bom, então. Então, vamos lá. Vamos agradecer a Deus e a Jesus. Foi tão bom esse nosso encontro, essa nossa aula de hoje. Agradecemos imensamente por essa oportunidade tão maravilhosa. Obrigado, Jesus, por toda a proteção, amparo. Obrigado aos nossos mestres que estão aqui e que nos auxiliaram nesse momento. Agradecemos pelo aprendizado de hoje. E pedimos, Jesus, que proteja a nossa família, nossos amigos, e que nos traga sempre a sua paz e a sua luz divina. Que assim seja, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, gente. Obrigada, hein? Até quarta que vem, tudo de bom. Obrigada, viu? Ana, obrigada por vocês. Uma ótima semana para vocês. Para vocês. Boa semana para todos. Obrigada. Boa semana para todos. Tchau. Para vocês também. Fiquem bem. Boa semana para todos. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Fiquem bem. Até quarta. Até. Até.